Então, vamos lá, vamos começar? E o que que a gente vai viver aqui hoje? A gente vai viver o despertar. O nome do evento é o Despertar Emocional. Por que despertar emocional? Porque eu acredito que a única maneira de eu ser a mulher que eu nasci para ser é quando eu desperto emocionalmente, quando eu começo a entender as minhas emoções, quando eu assumo o controle. Porque se eu não controlo as minhas emoções, eu vou ser controlada por elas, não é verdade? E nós mulheres somos mais emocionais, né? A gente ainda tem a TPM para ajudar mais ainda, né, nesse quesito. Então nós somos cheias de emoções e muitas vezes a gente se deixa levar pelo que nós sentimos, nos deixamos levar pelo momento, pela frustração do dia. Então quando eu desperto e eu entendo que eu preciso governar sobre as minhas emoções, que eu preciso conhecer as minhas emoções, aí a coisa acontece, aí a transformação começa a acontecer, tá? Então, hoje, o que você vai aprender aqui é como romper com o seu passado para que você possa se libertar de emoções negativas. E por que a gente precisa se libertar dessas emoções? Porque é a única forma que eu vou conseguir viver uma vida extraordinária em todos. E quando eu falo todos, é em todos os aspectos e em todas as áreas da nossa vida. E talvez venha na sua mente assim, como que eu vou viver, né? Como é que eu vou ter uma vida plena e feliz em todas as áreas da vida? Isso é impossível, né? Muita gente hoje acredita até naquela frase, sorte no amor, azar no jogo. Sorte no jogo, azar no amor. E hoje muitas pessoas, ou elas se empenham demais no trabalho e esquecem a família, ou elas se empenham demais na família e se esquecem dela e se esquecem das outras áreas. Então, o que a gente precisa é aprender a ter equilíbrio entre todas. E nós temos mais de 9 áreas na nossa vida. Então, quando eu falo que quando a gente rompe com o passado, se liberta de emoções negativas para que a gente viva essa vida extraordinária, é de fato uma verdade. E eu já estive no lugar de vocês e quando eu pensava na minha vida, eu pensava assim, não, impossível, né? Eu não vou conseguir ser feliz. Eu nunca vou conseguir ser feliz em todos os aspectos, em todas as áreas, né? Eu já carreguei essa crença comigo por muitos e muitos anos, né? E aí, talvez em relação ao passado, você pensa assim, como é que eu vou romper? Tem como eu resolver o passado? Muita gente pensa assim, quando a gente fala de resolver o passado, romper com o passado, como? Se o passado é algo que eu vivi lá atrás e eu não tenho acesso. Né? Então, a gente pensa dessa forma e a gente acha que é impossível, mas é possível sim resolver o passado. E eu queria que você agora pensasse em algo. Se você pudesse voltar atrás no seu passado e mudar uma situação, você escolheu uma só, eu gostaria de voltar e mudar essa história, mudar essa situação. Qual seria? Qual situação seria? O que você mudaria? Você consegue ter isso claro na sua mente? De qual situação, meu Deus, se eu tivesse essa chance, se eu tivesse essa oportunidade, com certeza eu faria diferente. E hoje, o que tem acontecido com muitas mulheres? Hoje, muitas mulheres elas estão perdidas, perdidas dentro delas mesmas. Elas não se conhecem. Elas estão num corpo onde elas não sabem quem elas são, onde elas não conhecem aquilo que elas têm de melhor, mas elas conhecem o que elas têm de pior. E elas enfatizam isso. Então, as mulheres estão perdidas em si mesmas e perdidas nas suas emoções. E aí as emoções têm o quê? Governado a vida dessa mulher. E deixado a vida dessa mulher muito pesada, muito sobrecarregada. Se eu perguntar aqui qual a mulher que está sobrecarregada, possivelmente quase todas vão levantar a mão. Porque nós estamos perdidas, as mulheres estão perdidas em si e a vida tem ficado muito pesada. A vida tem ficado muito sobrecarregada e elas têm vivido dificuldades em todos os aspectos. Porque se elas estão perdidas em si, elas não sabem como agir, não sabem como entrar em ação, não conseguem administrar o seu tempo de forma assertiva. Aí começa a ter problema financeiro, porque muitas vezes tenta compensar no gasto, no excesso, e aí começa a ter dívidas, problemas financeiros. A vida familiar nem se fala. Então, ela começa a ter uma série de problemas, é uma série de soma, né? Tudo começa a somatizar, até chegar no corpo, até chegar no físico, que é onde a mulher começa a desenvolver ansiedade,
que aí ela tem só pensamentos negativos sobre o futuro, pensamentos negativos do amanhã. Nossa, meu Deus, como é que vai ser o meu amanhã? E aí começa com aquele peso. O dia de amanhã começa a ficar pesado. Eu já me deito hoje com medo do outro dia, do que vai vir no outro dia, né? Então, a Roselma até colocou aqui verdade, né? E isso é de fato, isso é fato que muitas mulheres têm vivido hoje. E aí vem para a depressão, muitas mulheres presas em eventos de dor do passado, casadas com mágoa do marido, não conseguem romper, e aí começa a ter depressão, começa a ter outros problemas como insônia, estresse, dores musculares. E se a gente for falar a lista, é uma lista imensa, né? É uma lista enorme daquilo que muitas mulheres têm vivido hoje, por conta de estarem perdidas em si mesmas, por conta de estarem cheias de emoções negativas, emoções que têm minado. É como se a emoção te mina, ela te suga. Eu já tive essa sensação anos atrás, eu acordava às vezes como se eu não tivesse dormido. Não sei se alguma mulher tem a experiência de acordar, parecer que não descansou, está mais cansada do que o outro dia, está mais sugada. Você fala assim, meu Deus, parece que a minha energia está sendo sugada de mim, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, muita gente acha que é normal. Muitas mulheres, talvez você ache que essa vida é normal. Todo mundo vive assim. Minha mãe foi assim, minha mãe era uma mulher sobrecarregada, minha avó era assim, então é normal eu viver assim. Mas isso é um engano. Esse não é o plano de Deus para nossas vidas. Esse não é o plano de Deus para você, Geice, Roselma, Geniane, Charlene, para nenhuma de nós. O plano de Deus é que a gente tenha uma vida e uma vida abundante em todos os aspectos, uma vida feliz em todos os aspectos. E olha só o que diz lá em Jeremias 29, 11, que diz exatamente o plano de Deus para mim e para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o plano. Prosperidade, esperança, não te causar dano e ainda te dar um futuro. Esse é o projeto de Deus, Jeremias 29, 11. E esse é um dos muitos versículos que fala sobre os planos e os propósitos de Deus para mim e para você. Eu acredito em um plano perfeito. Eu acredito que antes da gente nascer, o Senhor já nos conhecia. Ele já conhecia eu, conhecia você. E Ele colocou em mim e colocou em você algo que só você carrega. Ele colocou dons, talentos, habilidades, características únicas e Ele colocou uma vocação. Eu e você, nós temos algo único. Nós nascemos com uma identidade que eu chamo de identidade verdadeira, com um plano perfeito. Só que nós estamos distantes desse plano. Nós estamos afastadas desse plano. Então, e a única forma de vivê-lo, de viver esse plano de prosperidade, de esperança, de não ter danos, de ter um futuro, é eu me conectando à minha verdadeira identidade. Não existe outra forma de viver o plano de Deus, a não ser vivendo a minha identidade, a não ser rompendo com o meu passado e me libertando dessas emoções negativas que têm me paralisado, que têm me atrapalhado. E aí, nessa aula hoje, eu vou ensinar para você como viver esse despertar. Eu vou ensinar para você como transformar a sua vida. Eu vou te ensinar a você, de fato, a controlar, a se livrar desses sentimentos, e a ter o domínio e a conseguir ter clareza, equilíbrio em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. E aí talvez você, de novo, veja alguma objeção na sua mente. Ah, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz cursos, eu já li livros, eu já fiz de tudo e não consigo romper. Por que eu vou romper agora? Talvez veio essa objeção na sua mente, talvez veio esse pensamento na sua mente. E eu já sabia que isso ia acontecer. E por isso que eu quero te contar uma história. Eu vou te contar a história de uma mulher que eu conheci. E eu quero que você se concentre nessa história. Vamos lá. Eu conheci uma mulher chamada Maria. Maria, quando criança, era uma criança extremamente feliz, extrovertida, animada, alegre e muito travessa. Era aquela criança que tinha vida, que tinha vigor e graça.
Maria, ela não tinha muitas lembranças da infância, mas quando ela foi me contar a história dela, o que ela mais se lembrava era dos momentos com o pai. Ela me contou que amava o pai, que amava principalmente o final do dia, porque quando o pai chegava, ele chegava com doces, ele chegava com carinho, ele chegava para preencher Maria de amor. Então, ela amava o pai, ela tinha lembranças incríveis, ela amava aquele dia do famoso frango frito que o pai fazia para ela especialmente. Então, as melhores lembranças que Maria tinha era com o pai, era do momento com o pai. E ela se sentia a filhinha do papai, a menininha do papai. Ela não se lembra de bronca, ela não se lembra de surras, ela só se lembra de momentos especiais com o pai dela. E aí, do outro lado, a mãe, a gente tem uma história diferente. A lembrança de Maria da mãe era de uma mãe rígida, crítica, muito estressada, arrogante, uma mãe fria, uma mãe distante, que não se conectava com Maria, que não se conectava em amor com ela. Então, ela tinha uma mãe fria, distante, estressada na dela, e um pai extremamente carinhoso, que não brigava, era até permissivo, muitas vezes, com Maria. E Maria vivia nesse cenário. Maria era caçula de 3 irmãos. E quando Maria completou 5 anos, algo aconteceu que mudou a vida dela para sempre. Com 5 anos, Maria percebeu que algo estava mudado. O ambiente na casa dela, que já era estranho, ficou pior. Brigas, discussões, um movimento estranho. E quando Maria percebe, ela vê o pai, que era o herói, saindo do quarto com uma sacola cheia de roupa. Maria não entende nada. Ela tem 5 anos, ela vê aquela cena. O pai pega a sacola, vai embora, não explica nada, não diz nem adeus e vai e sai pelo portão. Maria, pequenininha, com 5 anos, ela entendeu que o pai, a única pessoa que amava, protegia e validava, foi embora. E naquele momento, o mundo de Maria desmorona de uma vez. E ela não imaginava que esse evento, com 5 anos, iria mudar a vida dela para sempre, por muitos e muitos anos. E a mãe, que já era estressada, fria e distante, começa agora a ficar mais nervosa, porque a mãe se sobrecarrega agora, porque ela tem que cuidar da casa, das crianças e trazer provisão para casa. Então, a mãe de Maria agora trabalha fora, cuida da casa, cuida de 3 crianças, e aí ela se sobrecarrega e ela desconta toda essa raiva, toda essa frustração em cima de Maria. Maria vê naquela cena, aquele lugar, como a mãe dela se sentia, ela tenta ajudar a mãe. Ela tenta começar a cuidar da casa, ela tenta ajudar a mãe de todas as formas. Mas nada para a mãe da Maria era suficiente. E ela só via xingamentos, ela só via críticas, ela só via que ela não era boa, e ela acreditou nisso. Durante muitos anos, Maria acreditou que ela não era boa o suficiente. E aí, com 15 anos, passa-se os anos, e com 15 anos, a mãe de Maria encontra um parceiro e casa de novo. E só que o que acontece? A mãe de Maria também abandona ela e os irmãos. A mãe de Maria vai embora quando ela tem 15 anos de idade, e mais uma vez, Maria se sente rejeitada e abandonada. E aí eu quero que você veja esse cenário dessa história. Maria, até o momento, todas as pessoas que eram para amar e proteger deixaram Maria, abandonaram ela, criticaram ela, disse que ela não era boa. Qual é o cenário de sucesso de Maria até esse momento, com 15 anos? Que cenário que está na cabeça de Maria? Tudo que estava acontecendo só fazia Maria absorver pensamentos, sentimentos negativos sobre quem ela era, sobre a identidade dela. E mais, em meio a esse ambiente, em todo esse lugar disfuncional, com família disfuncional, cheia de dores já, Maria tinha um sonho. Maria sonhava em ter uma família e se sentir pertencente a ela. E foi isso que ela fez a partir desse trauma quando a mãe foi embora. Só que a partir disso, Maria acumulou mais dor. Porque todos os relacionamentos de Maria fracassavam. Maria era deixada, traída e rejeitada pelos namorados. E aí Maria foi acumulando traumas, foi acumulando sentimentos de dor, foi acumulando relacionamentos que fracassavam. E isso fazia com que Maria acreditasse que ela não era boa de fato.
E ela continuava nessa busca incessante, porque Maria tentava preencher uma lacuna com os namorados. Ela tentava preencher o vazio do pai, só que ela não conseguia. E ela olhava para esse cenário e ela falava assim: eu não acredito, porque Maria queria ser diferente, ela queria ter uma vida diferente. Ela não queria viver a história da mãe. Ela falava isso o tempo inteiro. Eu não vou ser como a minha mãe. A minha história vai ser diferente. Só que os resultados de Maria só mostrava que ela estava vivendo a mesma história. E Maria começa a trabalhar, ela trabalha como babá, ela trabalha como cabeleireira, como telemarketing, mas nada preenche Maria. Ela não se sente realizada em nada que ela faz. E de maneira consciente, ela até pensava, eu estou no caminho certo, eu estou tentando fazer as coisas, mas nada está dando certo. O que Maria não sabia era que, inconscientemente, o passado dela estava influenciando nas escolhas dela. Por isso que ela escolhia sempre errado. E o tempo foi passando e Maria já não suportava aquele ambiente, a irmã não suportava mais morar naquele ambiente, naquela família. E Maria, aos 18 anos de idade, ela engravida, com apenas 6 meses de namoro. E aí ela foi morar com os pais do namorado, ganhava menos que R$ 300 por mês, porque ela era estagiária, ou seja, o sonho da Maria não estava acontecendo nada como ela queria. Morando de favor, grávida com apenas 6 meses de namoro e sem condições financeiras. A história de Maria só enfatizava para ela que, de fato, ela era um fracasso. E parecia até que ela vivia uma maldição. Nada funcionava, nada dava certo. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é Maria? A Maria sou eu. Essa é a minha história. Esse é um pedacinho daquilo que eu carreguei, daquilo que eu vivi. E durante muitos anos, eu achava que eu era um lixo. Durante muitos anos, eu carreguei dores e sentimentos negativos dentro de mim. Sobre quem eu era, sobre o que eu merecia viver, sobre o que eu era capaz de fazer. Então, tudo isso foi gerando os meus resultados, gerando a minha vida, gerando... Eu queria uma coisa, eu sonhava algo, mas parece que eu caminhava sempre por um caminho diferente. Até que um dia eu despertei, em 2019. Eu comecei o meu processo, como eu falei do casulo. Eu entrei para o casulo e eu comecei a me conhecer, comecei a me despertar. E foi no coach que eu entendi que eu precisava romper com o meu passado, que eu precisava resolver algo interno. Era algo em mim que estava causando tanta frustração, tanta decepção, e eu não tinha nenhum resultado. Então, esse é um pedacinho aí da minha história, um pedacinho do que eu carreguei, do que eu vivi, e um pouco da minha bagagem, para você ver que tem esperança, para você ver que a sua história tem esperança. Independente do que você viveu, independente do que você passou, se foi abuso, se foi agressão, se foi abandono, como eu passei, a sua história tem solução. A sua história pode sim mudar, você pode sim romper com o seu passado e romper com essas dores que você tem carregado. E eu vou te ensinar, eu vou te mostrar agora o que eu fiz, passo a passo do meu processo. O que eu tive que fazer desde 2019, nessa busca que eu tenho tido em relação à minha transformação, em relação ao meu despertar. Só que antes da gente entrar no conteúdo, eu quero trazer você para um compromisso. Eu quero fechar com você esse compromisso de que você vai estar aqui totalmente entregue a esse conteúdo. Você vai colocar realmente a sua alma aqui nesse lugar, nesse momento, para você não só ouvir o que eu vou te mostrar, mas que você saia daqui querendo colocar em prática. Vocês estão comigo? Posso contar com vocês, com esse compromisso de se dedicar, de colocar realmente a energia, de colocar agora toda o seu foco, esquecer a panela que está no fogo, esquecer a criança correndo e se concentrar. Quem aí está comigo? Coloca aí no chat aí. Eu estou com você, Bia. Vamos dar essa mensagem para o nosso cérebro. Cadê o chat? Sim, eu estou. Muito bem, Zélia. Geniane está também, já levantou a mãozinha. Então, tem esse compromisso com você. Tem esse compromisso agora de, cara, eu quero mudar minha história. Eu já entendi, eu quero mudar. E eu vou me dedicar 100%. Eu vou colocar minha energia, eu vou colocar minha mente aqui, meu coração nesse negócio. E eu não vou perder nada.
E lembrando que se você tiver dúvida, pode perguntar, pode levantar a mãozinha. Bia, não entendi. Fiquem à vontade, tá bom? Olha, a Kelda mandou, eu preciso mudar minha história. Você vai mudar, eu tenho certeza disso. Então, bora lá começar? Olha, a primeira coisa que eu tive que fazer dentro do meu processo de transformação, de despertar, foi entender como o meu passado estava me influenciando. Enquanto eu não entendi que o meu passado influenciava as minhas escolhas, foi bem difícil. Então, eu tive que entender o que aconteceu, como o meu passado está influenciando os meus comportamentos, como o meu passado está influenciando os meus sentimentos, nas minhas escolhas. E aí eu vou te apresentar um conceito chamado PPF. Vamos anotando aí, hein? Colocando tudo no caderno para não perder nada. Anote aí o conceito PPF. E a gente vai construir, né? Construir essa linha. Veja essa linha como uma linha do tempo. E o primeiro P significa passado. Conceito PPF, construímos uma linha do tempo. Primeiro P significa passado. Segundo P significa presente. E o terceiro, que é o F, significa o futuro. Então, passado, presente e futuro. E eu quero que você agora se veja nessa linha do tempo. Você está no centro da linha que nós estamos aqui no hoje, no presente, é o nosso agora. Eu vou te explicar o que é cada um dessa linha do tempo, como funciona o passado, como funciona o presente e como funciona o futuro. O que é o passado? O passado, como mostra nessa imagem, o passado são lembranças. Do meu passado, eu tenho memórias, eu tenho lembranças, eu consigo acessar, né? Eu consigo parar, pensar, como mostra nessa foto, e acessar uma lembrança. Então, o passado é uma lembrança que pode ser boa ou que pode ser ruim. Vamos lá, o que é uma lembrança boa? Vamos lembrar aí a última vez que você comeu algo que você gostava muito, né? Vamos falar, toda mulher gosta de chocolate, né? Uma lembrança boa é comer doce, comer chocolate, comer uma torta. E aí você lembra daquele momento, ai, que delícia, que momento gostoso. É uma lembrança boa, é uma lembrança gostosa, né? E lembranças boas, elas têm a ver tanto com isso que eu falei de comer, de algo gostoso, que traz essa alegria, e pode ser também lembranças de amor, o momento que você casou, o dia do seu casamento é uma lembrança boa, o dia que você conheceu ali, viu o rostinho do seu filho. Então, lembranças boas são lembranças que me trazem esperança, que me trazem alegria, são lembranças de amor, né? São lembranças boas. E as lembranças ruins? Vamos falar de cólica. Cólica é horrível. Vamos lembrar a última cólica. É péssima, é uma lembrança ruim, mas eu, né, tenho essa lembrança com facilidade. E lembranças ruins são lembranças, que me trazem desesperança, que me trazem dor, que me trazem tristeza, tá? Então, vocês entenderam essa associação das lembranças. Nós temos essas duas lembranças, boas e ruins. E aí, nós também temos lembranças que são conscientes. Todas essas que nós falamos agora, lembra da cólica, lembra do doce, são lembranças conscientes. Eu consigo acessar. A gente consegue lembrar com muita facilidade. O dia do casamento, o dia que o neném nasceu, eu lembro com facilidade. A gente consegue falar até a cor, a intensidade do choro do bebê, a cor que estavam os convidados, como a gente estava se sentindo no dia do casamento, se a gente for pegar esses exemplos, né? E também nós temos lembranças que são inconscientes. O que são lembranças inconscientes? Se há lembranças conscientes, eu tenho acesso com muita facilidade, quer dizer que a inconsciente eu não tenho. Lembranças inconscientes eu não consigo acessar. Se eu te falar assim, vamos lembrar qual foi a cor da blusa que você usou um mês atrás. Eu não lembro, né? É uma lembrança que é inconsciente, eu não tenho acesso, mas ela está guardada. Mesmo que você não se lembre, ela está guardada e arquivada nas suas lembranças, ok? Então, lembranças conscientes eu tenho acesso com muita facilidade e lembranças inconscientes eu não tenho esse acesso com tanta facilidade, tá? Só para... Então, depois eu ia dar um exemplo, mas eu vou dar lá na frente que vocês vão entender melhor.
E também é no passado que funciona a nossa formação de crenças, o nosso sistema de crenças. O que são crenças? Crenças é tudo aquilo que você acredita que é verdade sobre quem é você. Tudo aquilo que você acredita que é verdade do que você é capaz de executar. Tudo aquilo que você acredita que você merece viver. Então, crença é tudo que eu acredito que é verdade sobre mim e sobre o que eu sou capaz e sobre o que eu mereço. E elas foram formadas principalmente no seu passado, tá bom? Foram formadas com as experiências que você teve. E o que é o P de presente? Vamos entender? O presente, como eu falei, é o aqui e o agora, é o hoje, esse momento que nós estamos vivendo aqui, estamos no presente. E o presente é onde nós desenvolvemos os nossos comportamentos, é onde eu tenho comportamentos que podem ser produtivos. Esse comportamento aqui agora, de estar assistindo essa aula, de estar aprendendo, foi uma decisão produtiva. Eu quero mudar, eu quero aprender, eu quero ver coisas novas para me expandir a minha mente. Isso é um comportamento produtivo. Mas no presente, nós também temos comportamentos que são improdutivos, que são aqueles comportamentos que me atrapalham. Um exemplo, eu sei que eu estou acima do peso, mas eu não consigo parar de comer excessivamente. É um comportamento improdutivo, que eu estou me atrapalhando. E o passado também influencia no nosso presente. Como 80% daquilo que a gente escolhe hoje no nosso presente, olha só, anota isso. 80% das nossas decisões hoje são pautadas na emoção, são pautadas naquilo que eu carrego do meu passado. Então, tudo que você vai escolher hoje, o que comer, como tratar seu filho, como se eu vou ler a Bíblia, se eu vou para a igreja, se eu vou amar o meu marido, se eu vou discutir, tudo isso tem uma carga, uma decisão de 80% do que você vivenciou no seu passado. Então, a gente já começa a entender que o passado, ele influencia no presente também. E aí vamos entender o que é o futuro. O futuro, eu faço projeções. Eu projeto meu futuro, eu projeto aquilo que eu quero viver. E o que é uma projeção, gente? Projeção é aquilo, ó, como o desenho mostra. Eu estou visualizando, eu estou projetando algo, eu estou olhando para frente. Projetar não quer dizer que você vai viver hoje, mas quer dizer que você está visualizando. Estava olhando o chat aqui, mas está ok. E essa projeção, gente, ela pode ser uma projeção que pode ser positiva, ou seja, vamos colocar uma projeção positiva. Eu quero passar num concurso. E aí eu estou estudando para o concurso que vai acontecer daqui 5 meses, 1 ano, 2 anos. E aí eu penso assim, eu vou passar nesse concurso, eu consigo passar, e essa vaga já é minha. É uma projeção positiva. E aí essa projeção do futuro, ela também pode ser negativa. Como é uma projeção negativa? Nossa, eu nunca vou conseguir passar nesse concurso. Essa vaga nunca vai ser minha, porque eu não consigo, eu não vou dar conta, né? Então, é uma projeção negativa. Então, a gente projeta o futuro de forma positiva ou de forma negativa. E o que vai decidir a projeção é o passado também. Então, olha só, o passado influencia no meu presente, 80% das minhas escolhas são pautadas no meu passado. Quando eu olho para o meu futuro, eu também olho para o meu futuro baseado naquilo que eu vivi no meu passado. E se eu carrego lembranças positivas do meu passado, lembranças boas, de amor, de esperança, eu vou projetar esse futuro com alegria, com sentido, com propósito. Eu sei para onde eu estou indo, eu tenho paz no meu caminho. Mas se eu carrego lembranças que são negativas, lembranças de dor, eu vou olhar para o meu futuro e vou sentir medo. E aí é onde hoje muita gente está desenvolvendo a ansiedade, porque é o medo do futuro, é o medo do amanhã, é o medo de não conseguir, é o medo de não dar certo. Então, vocês entendem que o passado, ele influencia de uma forma muito forte, tanto no seu presente, quanto no seu futuro. Vocês tiveram essa noção da importância de entender o passado? Então, eu tive que entender. Como é que o meu passado está me influenciando? Como é que o meu passado está influenciando a minha vida, o meu futuro? Né? Então, essa é a primeira parte. E aí, a gente vai dando sequência. E eu quero mostrar para vocês algo muito importante. Quando eu entendo o meu passado, quando eu entendo a influência que ele tem sobre mim, eu preciso entender
as raízes, eu preciso entender as minhas dores, eu preciso entender o que eu estou carregando, né? E aí, eu acredito que você já percebeu, como eu falei, já teve essa percepção da influência do passado nas nossas escolhas e comportamentos. E eu quero mostrar para vocês agora uma árvore. Eu chamo essa árvore de árvore dos sentimentos. Então, anota aí, árvore dos sentimentos. Primeiro conceito do PPF, agora a gente vai ver sobre a árvore dos sentimentos. Olha só. Vamos entender como é que funciona uma árvore. Vamos falar de uma árvore normal. A árvore, ela tem raiz, ela tem tronco, ela tem galhos e ela tem os frutos. Aqui a nossa árvore, a raiz significa as nossas lembranças. Tá? Significa as experiências que a gente teve. O tronco aqui significa as nossas crenças. A formação daquilo que eu acredito que eu sou, daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu mereço. E os galhos são os meus sentimentos. E os frutos são os meus resultados, tá? E aí vamos começar a entender. Eu vou trazer alguns sentimentos e eu quero que você anote se hoje você sente algum deles, ok? Vamos começar. Descontrole financeiro. Quem aqui tem descontrole financeiro? Escreva aí no seu caderno. Gastos excessivos, quando está triste precisa comprar, quando está mal precisa ir para o shopping, gastar, às vezes gasta aquilo que não tem, para preencher essa lacuna, para preencher a tristeza, para ficar feliz, né? E aí já está descontrolada, já está com dívidas, problemas no cartão de crédito, enfim. Outro, sentimentos de incapacidade. Você olha para as situações, para os desafios e você olha e fala: eu não consigo, eu não vou dar conta, eu sou muito pequena para isso. Sentimentos de incapacidade. Medo. Quem aqui sente medo? Medo do futuro, medo de inseto, medo do amanhã, medo de como é que vai estar. Ai, esse mundo está muito difícil. A vida da pessoa é baseada no medo. Outro sentimento, ansiedade. Quem aqui já tem ansiedade, já sofre com esse mal às vezes está tomando até medicação, escreva aí se você já tem ansiedade. Desrespeito. O que entra aqui no desrespeito? É aquela pessoa que tem dificuldade em aceitar autoridades no trabalho, na igreja. É uma pessoa difícil, sabe, de aceitar liderança, de aceitar ordem e acaba desrespeitando o próximo. Outro sentimento, ciúmes. Temos mulheres ciumentas por aqui? Escreva aí se você é ciumenta, se tem ciúme do filho, tem ciúme da amiga, tem ciúme do marido. Anota aí se você tem ciúme. Geniane, quer fazer alguma pergunta? Tá com a mãozinha levantada? Não? Tá. Outro sentimento, solidão. Quem aqui tem esse sentimento de solidão? Tá no meio da família, no meio de todo mundo, mas vem aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de tristeza, como se você estivesse só. Ou quando você está em casa também, você tem esse sentimento, sabe? De solidão, de tristeza, de vazio. Impaciência. Se você é uma mulher impaciente, estressada, escreva aí no seu caderninho. Não tem paciência com os filhos, não tem paciência muito com o marido. Vive estressada, né? Uma mulher impaciente. Se você também se compara, comparação, você compara sua roupa com a do outro, se você compara seus filhos com outro filho, se você fica, olha a vida daquela pessoa e olha a minha vida. Se você se compara, escreva aí também. Se você é uma mulher desconfiada de tudo, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Nossa, tá muito bom para ser verdade. Olha só, tá me ajudando só por interesse, só porque quer alguma coisa, certeza. Cuidado, hein? Tá bom assim, mas vai ficar ruim, né? Aquela pessoa que é desconfiada. Outro sentimento, inferioridade. Se você se sente inferior, se você olha para você e vê que você não é capaz, que você é pequeno, que você é sempre menor, se sente inferior. Vitimização, se você olha para a tua história e se vê vítima, se você se vitimiza, ai, minha vida não dá certo, olha só, minha história não muda, nada para mim funciona, escreve aí. Se você também não se sente merecedora, o que é uma pessoa que tem crença de não merecimento? Ela é aquela pessoa que se deixa para depois.
Se ela tiver uma oportunidade, vamos lá, ela tem uma oportunidade para, deixa eu dar um exemplo, ela ganhou um voucher para comprar uma roupa. Ela acaba deixando para depois, ou então ela pega e troca para comprar para o filho, ou para o marido, ou para outra pessoa. Às vezes ela até dá, porque ela não se prioriza. Se você não se prioriza, você não acha que você merece. Então, você tem esse sentimento de não merecimento. Eu não cuido de mim, eu estou sempre por último, priorizo todo mundo. Então, você talvez tenha esse sentimento de não merecimento. Outro, sobrecarga. Se temos mulheres sobrecarregadas aqui, escreve aí no seu caderninho, se você está sobrecarregado. Se você também tem sentimentos de inveja, se você olha para o outro, inveja, desejo que o outro tem, escreva aí no seu caderninho também. E aí, eu vou falar alguns, a gente vai descer lá para a raiz. Aqui a gente falou dos sentimentos, né? E a gente vai falar agora o que está por trás desses sentimentos. Eu vou falar agora lá da base, lá das lembranças. Se você viveu algum desses também que eu falar, você vai escrever aí no seu caderninho também. Então, vamos lá? Gravidez indesejada. O que é uma gravidez indesejada? Talvez a sua mãe não falou. Eu não queria que você nascesse, eu não queria essa gravidez. Mas talvez você ouviu ela falando. Quando eu engravidei, eu não queria, não fiquei feliz, não era o momento certo, eu estava devendo, situação muito difícil. E aí você foi ouvindo, eu queria que fosse menino, mas nasceu menina. Tudo isso gera em você como se sua mãe não tivesse desejado a sua gestação, tá? Então, se você tem esse sentimento de que você não foi desejado, ou que realmente sua mãe falou isso, olha, eu não queria, eu tentei abortar, mas não consegui. Se você ouviu, você escreve aí no seu caderno. Vamos aqui para o próximo. Críticas. Se você cresceu em um lar onde você foi criticada, escreva aí no seu caderno. Você é burra, você não é capaz, tudo que você faz não presta, tudo que você faz é mal feito. Nossa, você é extremamente bagunceira, desorganizada, você é muito chata, né? São críticas. Se você cresceu nesse ambiente de críticas. Outro, impaciência. Você foi criada por uma mãe estressada, uma mãe impaciente, ou um pai, ou uma avó. Você foi criada em um ambiente onde as pessoas não tinham muita paciência com você. Escreva aí no seu caderno. Brigas no casamento. Se você viu seus pais brigando, se você cresceu num lar onde tinha brigas, discussões, castigos exagerados. Quem aqui sofreu castigos exagerados? Surras, castigos, agressão, humilhação, né? Quem também sofreu abandono? Abandono, aqui ele entra no abandono proposital. Eu não quero, eu te dou para a pessoa criar. Aqui entra o abandono de, se a sua mãe faleceu, você tinha menos ali de 12 anos, se a sua mãe ou seu pai faleceu, quem te criava, né? Você pode falar assim, mas a minha mãe não escolheu morrer, o meu pai não escolheu morrer, como assim eu me senti abandonado? Hoje, como adulta, a gente entende que ela não escolheu, mas quando criança a gente não entende isso, e a gente sente esse abandono, a gente sente a carência e sente a falta dos nossos pais. Então, se você sofreu abandono proposital, separação de um dos pais, você foi criado por avó, por avô, por tio, ou sua mãe faleceu, você ainda era muito nova, escreve aí abandono. Se você sofreu abuso sexual, escreva também. Se houve adultério ali no casamento de seus pais, houve traição, você sabia que tinha seu pai ou da parte da sua mãe, escreva também no seu caderninho. Palavras de acusação, se você foi criado em um ambiente onde você foi acusada, julgada. Surras, você apanhou muito, muitas vezes sem saber o porquê estava apanhando, sem muita explicação. Escreva também no seu caderno. Bebidas e drogas, se havia alcoolismo ou uso de drogas ali no ambiente onde você foi criada, onde você cresceu. Palavra de acusação aqui repetiu. Injustiça, se você se sentiu injustiçada, se você olhava e falava, por que isso comigo? Por que minha mãe está fazendo isso? Por que meu pai está fazendo isso? Se houve esse sentimento de injustiça, sabe? Eu me senti injustiçada. Escreve aí também. Privação do básico. Faltavam as coisas para vocês, faltava mantimento, faltava alimento, comida. Anota também. Falta de amor. Se você foi criado em um ambiente escasso de amor, de afeto,
de carinho, de pertencimento, você não foi validada, você não foi protegida, você não se sentiu a menininha do papai ou a menininha da mamãe. Escreve aí se houve falta de amor também na sua infância. E aqui, humilhação por último. Aqui tudo é a base. Aqui são todas lembranças. Aqui só são algumas. Se a gente for falar, ainda tem muitas outras. E aí você olha, essa é a raiz. Se você escreveu alguma, quer dizer que a tua raiz carrega essas lembranças. Carrega lembranças de crítica, lembranças de acusação, lembranças de injustiça. E hoje, os seus sentimentos têm sido esses aí de cima que você escreveu. Ciúmes, culpa, solidão, comparação. O que você escreveu? Você está montando a sua árvore. Você já colocou os galhos, você já colocou a raiz e você já está começando a entender. Eu creio que você já está começando a entender algumas coisas da sua história. E aí, tudo isso que você viveu, toda essa raiz, deturpou a sua identidade. Lembra que eu falei que nós nascemos com identidade? Todas nós temos uma identidade verdadeira, a qual nós fomos criados por Deus. Só que mediante esses traumas, mediante tudo isso que a gente viveu, a nossa identidade foi ferida. A nossa identidade ela foi deturpada, ela foi alterada. E aí a gente começou a desenvolver todos esses sentimentos aí em cima, que tem trago os resultados que você tem hoje. E aí eu quero que você, quem aqui fez o teste da roda da vida, todo mundo conseguiu fazer? O teste da roda da vida, ele é a clareza disso daqui. Quando você olha para o teu resultado, quando você olha lá, área financeira, área amorosa, área espiritual, área emocional, intelectual, saúde, filhos, parentes, amigos, ali é o reflexo disso aqui. Então, os resultados que você está vivendo hoje é o reflexo da tua árvore, é o reflexo daquilo que você carrega do seu passado. É o reflexo dos sentimentos que essa carga tem trago para você. Então, por isso que a gente precisa romper com o passado e eliminar os sentimentos negativos, porque é tudo isso daqui que está atrapalhando a tua vida. Quem aqui fez o teste e se assustou quando viu o resultado? Meu Deus, não acredito que minha vida está desse jeito, né? Eu vi lá no grupo algumas pessoas mandando, nossa, vou ter que arrumar muita coisa. Então, escolha 3 áreas, né? Olhe lá e fala as 3 piores. A que mais está sangrando, a que mais está debilitada. É o seu reflexo. É o reflexo de quem você é. De quem você é, não, do que você acredita ser hoje, né? Porque você não essa história que você vive hoje, os resultados que você tem hoje, não é de fato quem você é, mas é o que você está acreditando. Olha, a Kelda falou, eu tenho que arrumar algumas coisas. Então, aí é só o seu reflexo, Kelda. Quando você olha para a tua roda da vida, você está se vendo. Só que você muitas vezes não entende. Como assim? Por que eu estou com essa vida desse jeito? Mesmo que eu tente não mude. Lembra da minha história lá no começo? Mesmo que eu tentava mudar, nada mudava. Porque a árvore, a raiz está contaminada, a raiz está ferida, a identidade está deturpada, os sentimentos estão negativos, e aí você está vivendo hoje resultados horríveis, resultados terríveis na área financeira, na área familiar, na área emocional, né? E como é que eu faço para resolver isso? Se está lá no meu passado, se a raiz está lá no meu passado, como é que eu vou resolver? Eu vou te mostrar o passo a passo do que eu fiz e que eu chamo de processo de mudança. Você precisa entender antes que tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Tudo, toda ação que eu vou fazer, toda escolha que eu vou fazer é medido pelos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Então, tudo começa na nossa mente, por meio daquilo que eu penso, sinto e por meio das minhas emoções. A carga emocional, ela vem da nossa formação de crenças. Então, olha só, a importância das nossas crenças, a importância daquilo que eu acredito que eu sou. Aquilo que você acredita que você é, aquilo que você acredita que você é capaz, aquilo que você acredita que você merece viver, isso são as suas crenças. E as suas crenças estão direcionando os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções. E como é que aconteceu a formação das nossas crenças? Lembra que eu falei lá atrás que a formação das crenças, elas vêm mediante as experiências? Tudo aquilo que eu falei lá atrás, acusação, crítica, humilhação,
privação do básico, gravidez indesejada, são experiências. Essas experiências geraram em vocês sentimentos. E essa carga emocional, ela está muito viva em você. Ela está muito viva dentro de você. Então, tudo que você viu, tudo que você ouviu, o que você também deixou de ouvir. Porque a gente pensa assim, o que eu ouvi? Eu ouvi crítica, mas eu ouvi que eu era amada. Talvez você ouviu, você é linda. Talvez você só viu isso, você é linda. Mas não houve validação de mais nada. Né? Então, tudo que você ouviu ou deixou de ouvir, tudo que você sentiu mediante as experiências que você teve. Então, mediante o que você viveu, formou quem você é hoje, formou suas crenças, fez você acreditar que você não era boa o suficiente, fez você acreditar que você não era nada, ou fez você acreditar que você é o seu dinheiro, que você é o seu corpo, que você é a sua beleza, fez você acreditar que você não merece o amor, que você não merece ser feliz, porque talvez você carrega sentimentos de culpa. Então, olha só, as experiências que você viveu formou as tuas crenças, formou quem você acredita quem você é hoje, e as suas crenças direcionam os seus pensamentos. Então, toda vez que você vai agir, olha, os seus pensamentos te direcionam. Então, as minhas crenças direcionam os meus pensamentos, meus sentimentos, que me levam à ação. Então, toda vez que eu vou agir, tem um pensamento antes, tem um sentimento antes. Algo aconteceu antes. Antes de eu discutir com meu marido, eu pensei algo, eu senti algo. E aí é quando eu estouro, quando eu entro em ação e coloco a emoção para fora. E uma ação, repetidas vezes, ela acaba se tornando um hábito. Ela acaba virando um hábito para você. Então vamos lá. Lembra que eu falei do exemplo do comer excessivamente? Vamos parar e pensar. Quando eu estou triste, eu como. E aí eu começo, comer, fazendo isso sempre. Tô triste hoje, comi. Semana que vem eu tô triste de novo, eu comi. Vou fazendo isso, comendo excessivamente. Daqui a pouco isso virou um hábito. Toda vez que eu tô triste, toda vez que eu tô mal, eu como. Toda vez que eu tô mal, eu vou lá e como doce, como hambúrguer e vou comendo. E aí isso virou um hábito. E esse hábito vai trazer o que para você? Um resultado. Talvez já trouxe obesidade, talvez trouxe diabetes, talvez trouxe pressão alta, problemas cardíacos, talvez trouxe uma baixa autoestima, porque você já não está legal com o corpo, entendeu? Então, vai virando um hábito. A Kelda falou, eu me isolo, não quero ver ninguém quando estou triste. E aí você faz isso sempre que está triste, virou um hábito. Traz um resultado, solidão. Fica mais sozinha, e alimenta mais o seu sentimento. Então, todas as nossas ações estão baseadas no que eu sinto. Está baseada naquilo que eu acredito que eu sou. E aí, a primeira coisa que eu tive que fazer no meu processo de mudança foi imediatamente mudar minhas ações. Porque se as minhas ações é que estão trazendo meu resultado hoje, eu preciso parar a sangria. Quando eu olhava para a minha vida, estava sangrando, a área emocional estava sangrando, a financeira, familiar estava sangrando, e eu tinha que estancar. Então, imediatamente mude as ações. Então, eu tive que criar um plano de ações. Eu tive que modificar as minhas ações para que eu começasse a formar novos hábitos. Eu começasse a dar para minha mente, olha, vamos mudar, novos hábitos, novas ações, todos os dias, cada semana construindo esse plano de ação. Então, essa foi a primeira parte do meu processo de mudança, da minha transformação. A segunda coisa que eu tive que fazer foi mudar e reprogramar as minhas crenças. Lembra que a gente carrega essas crenças com tudo que a gente viveu? Eu tinha crenças limitantes, terríveis limitantes. Eu achava que eu era o que eu fazia, então eu era viciada em trabalho. Eu achava que eu era o meu corpo, então eu usava a beleza, usava o corpo para chamar atenção. Me olhem, me validem, né? Então eu tinha crenças muito deturpadas, a minha identidade era deturpada. Eu tinha uma crença de incapacidade terrível, que me dava uma ansiedade. Gente, eu tinha uma ansiedade que eu faltava pouco morrer sem ar, porque eu tinha medo dos desafios, eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de errar, as pessoas perceberam o tanto que eu me via pequena. Eu tinha uma crença de não merecimento, então, quando a minha vida estava ficando boa, eu me sabotava para eu voltar de novo para aquele lugar de culpa.
Não, não mereço, porque o culpado não merece, na verdade. Quando a gente pensa no culpado, ele não merece ser feliz. E eu me sentia culpada. Então, eu me atrapalhava. Então, eu tive que reprogramar as minhas crenças através de ferramentas, através de técnicas. Inclusive, a Geice até falou aqui do espelho. Essa é uma técnica que eu uso todo dia, que eu mostro de manhã. Já se amou hoje? Já falou para você o quanto você é lindo, o quanto você é inteligente, o quanto você é especial? Isso é uma técnica de reprogramação de mente. Todos os dias, se você levantar, olhar nos olhos e falar o que você vai viver naquele dia, quem você é, mesmo que você ainda não acredite, mas você vai falando todos os dias, todos os dias, todos os dias, aquilo vai virando uma verdade. Porque as nossas crenças, lembra que são formadas a partir do que eu escuto? Então, eu estou me olhando no meu olho no espelho, falando para mim, olha, você é incrível, você é inteligente, você vai romper. Hoje você vai viver um dia extraordinário. E você vai ver que vai mudando, as coisas vai mudando. Então, essa foi a segunda parte da minha transformação. E a terceira parte, eu tive que viver uma nova experiência. Eu tive que reprogramar, eu tive que ressignificar o meu passado. Lá no começo da história que eu contei para vocês, com 5 anos, foi ali o principal evento que deturpou minha identidade, quando meu pai foi embora. Mas eu não me lembrava. Eu tinha 26 anos, mas eu não me lembrava. Foi quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Eu não me lembrava daquele evento, mas estava registrado em mim. Lembra das lembranças inconscientes? Você tem lembranças inconscientes, mas que estão interferindo hoje nas suas escolhas. E eu não me lembrava do dia que meu pai foi embora, mas estava registrado na minha identidade, estava registrado dentro das minhas lembranças e tinha uma carga emocional muito forte. Aquele dia eu acreditei, eu não sou amada, eu não sou merecedora do amor, eu não posso confiar em homens, porque se o meu pai me deixou, qualquer homem pode me deixar. Então, aquele evento foi primordial para deturpar minha identidade. Aquele evento de 5 anos foi primordial para atrapalhar toda a minha vida até os meus 26 anos. Talvez você já está com 30, com 40, com 50, e chegou o momento do basta. Assim como eu tive que fazer comigo. Basta, chega, chega de viver essa história. Mas eu tive que entender onde é que a minha identidade foi deturpada e dar um novo sentido para esse evento de dor. E eu vou compartilhar um vídeo com vocês agora. E aí, vou colocar, vocês me falam se tá ok o áudio, tá? I woke up this morning feeling really refreshed. I think I feel more confident. It's not the patch. I don't know what's going on, but whatever it is, I like it. We invited women to be part of a research group testing a revolutionary product. RBX is a beauty patch developed to enhance the way women perceive their own beauty. My name is Anne Carney Cook, and I am a psychologist and a distinguished scholar at Columbia University. I've been conducting scientific research about women for the last 30 years. I almost kind of avoid mirrors lately because I've been a little uncomfortable with things. I definitely pick out a lot of bad things with myself, like right here on my nose. Women to be part of a research group testing a revolutionary product. RBX is a beauty patch developed to enhance the way women perceive their own beauty. My name is Anne Carney Cook, and I am a psychologist and a distinguished scholar at Columbia University. I've been conducting scientific research about women for the last 30 years. I almost kind of avoid mirrors lately because I've been a little uncomfortable with things. I definitely pick out a lot of bad things with myself, like right here on my nose. If I was more confident, I would have the ability to approach a guy, maybe. I did have a lot of confidence. Having kids, I've lost a lot of that. Everybody wants to be younger. Why can't being older be good? I think you're going to go through a journey that is going to be amazing for you. So there's 2 components. One is a beauty patch, and another is a video diary you're going to keep each day. Like here? Okay? Leave it on for 12 hours. It's not going to hurt you or anything like that. It is day 1 with the beauty patch. It felt like just a normal day. So far, not feeling more beautiful. I don't really feel too much changes.
Well, let's see. Nah. If I'm walking, I find myself rubbing the patch. You know, I just wonder if it's working. One of my coworkers, she said that I looked really pretty, and I thought that was really cool. Everything that I set aside to wear today was showing my arms. And my arms are one of the things that I usually try to cover the most. I feel beautiful, no matter if I'm sick, tired, or the fact there's a pimple on my nose. I felt very comfortable in my skin today. And sometimes I see somebody and I smile, and I don't know why. I went dress shopping. There's no way in the world 2 weeks ago I would have been able to do this. What is your feeling like now coming back after 2 weeks? Definitely been a life-altering experience. I've been more social with the patch on. More comfortable in clothes I didn't wear before, more comfortable doing my hair differently, showing off my face more. I've definitely opened up something inside of me to make me feel this great. Would you buy the beauty patch? I would. I honestly think I would. I'd love for people to have the type of change that I've had by trying the beauty patch. Do you have any interest in knowing what's inside the patch? I do. And if you can just turn that over. Can you say more? My gosh. There's nothing in the beauty patch? Nothing. Just a patch. Just a patch. That's awesome. I was really expecting there to be something to really see that there's nothing in it. Just like, it's crazy. I'm beautiful, I'm strong, and I'm independent, and I can just be whoever I want to. Now knowing that I don't need something to make me feel that way, that's just who I am. Like, and it was kind of hidden, and now it's not anymore. It's very empowering. I wanted it to be about me and not a patch. E aí, vocês perceberam, entenderam o que eles quiseram mostrar com esse estudo? Vocês conseguiram aí ter essa clareza? O que eles estavam mostrando? Coloca aí para mim, se vocês entenderam. Coloca aí no chat, qual foi a percepção de vocês? Essas mulheres se sentiam, né? Tinham baixa autoestima, uma se sentia feia, a outra não conseguia ter segurança para falar com... Eu fico olhando aqui para baixo, né, gente? Que eu coloquei vocês aqui embaixo. Elas se achavam feias, uma se incomodava com o nariz, a outra se incomodava com isso, com aquilo, se sentia insegura. Ó, estou passando por isso, a Kelda falou. E aí elas queriam mudar e foram participar desse estudo aí, desse projeto dessa psicóloga. Elas colocaram um chip, que era o chip da beleza, e elas tinham que ficar ali com ele esses 15 dias e esfregar o chip, né? E aí elas iam parar de ver aquilo que elas não gostavam, se sentir mais bonitas, confiantes. E aí, quando chega no 15º dia, elas veem ali que não tinha nada no chip, era só um papel, que na verdade aquilo já estava dentro delas. Tem uma frase aí que a mulher fala incrível: eu não preciso de nada fora, porque isso já está dentro de mim. Então, tudo que você precisa está dentro de você. A sua identidade, o seu propósito, a sua alegria, o sentido que você busca, tudo está aí dentro. Você precisa despertar. Você precisa colocar isso para fora. Como a mulher falou, já estava aqui dentro. E a nossa mente, ela é incrível, porque a nossa mente, ela acredita na história que a gente conta. A psicóloga falou, você vai usar o chip da beleza e você vai transformar a sua autoestima, você vai ficar confiante, e a mente delas acreditaram. Então, o nosso cérebro, ele acredita no que a gente fala. E talvez hoje você não tenha uma mãe que te critique, você não tem um pai que é extremamente grosso ao seu lado, que fala que você não consegue, que você não vai dar conta, mas a sua mente está fazendo isso por eles. A sua voz interna, ela já acreditou na história de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você não vai ter uma vida de sucesso mesmo, e você fala isso o tempo todo para você mesmo. Então, a gente precisa o quê? Mudar os estímulos, a gente precisa mudar
essa voz interna, calar essa voz interna. E aqui essas mulheres tiveram um estímulo novo. E através do estímulo novo, essas mulheres foram transformadas em 15 dias, uma nova experiência. Eu sei que até aqui a gente não escolhe, olha, a gente não escolhe o que viver no nosso passado. A gente não escolheu o lar que a gente nasceu. A gente não escolheu ser rejeitada, abandonada, abusada. A gente não escolheu nada disso. Só que a gente, daqui para frente, a gente pode escolher. Eu posso escolher a vida que eu vou ter hoje e eu posso escolher como eu quero viver o meu futuro. Só que para isso, eu preciso curar as minhas emoções. Eu preciso me libertar de tudo isso que me prende. Eu preciso entender onde é que foi que a minha identidade foi deturpada. E sozinha é muito difícil a gente conseguir entender isso. Lembra que a gente tem lembranças que eu nem sei que está aqui dentro, mas que elas estão influenciando você negativamente hoje. E quando eu olho para esse cenário, é o que eu falo, eu tenho que ajudar, porque eu vivenciei essa transformação. E pensando nisso, e pensando no poder da mente, no poder de quando a gente ressignifica, no poder de quando a gente muda as nossas crenças, que a gente se liberta daqueles sentimentos horríveis que atrapalham nossos resultados, eu hoje estou abrindo a minha mentoria para mulheres. Porque eu quero o quê? Eu quero conduzir você a curar suas emoções para que você possa construir uma vida de sucesso. Eu quero olhar para você e quero ver a tua vida dando certo. Eu quero ver a tua história sendo transformada. Então, hoje aqui, exclusivamente para vocês, eu estou abrindo a minha primeira turma de mentoria para mulheres, que tem o propósito de tratar a tua identidade. Você vai descobrir teu propósito. Então, é mentoria identidade, propósito e autoestima, onde você vai aprender como curar suas emoções e construir uma vida de sucesso apesar do seu passado. Apesar do que você viveu, apesar das dores que você carrega, você vai sim mudar a tua história. E para quem é essa mentoria? Para você que está aqui comigo, que entendeu que precisa sim resolver dores do passado. Para você que quer fortalecer tua autoconfiança, fortalecer tua autoestima que está baixa. Para você que quer eliminar crenças limitantes que têm atrapalhado seus resultados hoje. Para você que quer construir um futuro de sucesso dentro e fora de casa. Você quer ter equilíbrio, não só numa área, mas você quer equilibrar todas as áreas. É para você que quer encontrar o seu propósito como mulher, como mãe, como esposa, que você quer de fato viver uma vida leve, se livrar dessa sobrecarga. E como é que vai funcionar a mentoria? A mentoria ela vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ter 8 encontros, começando já a nossa primeira aula, já é dia 12. Então, nós teremos 8 encontros. Semanalmente, a gente vai se encontrar com aulas que vão durar aí até 2 horas. A gente vai ter aplicação de ferramenta, vai ter conteúdo. E o que vai acontecer na mentoria? Você vai revisitar a sua história. Por que a gente precisa revisitar a história? Para a gente descobrir quais são as raízes do nosso problema. A gente vai conhecer onde é que foi que a nossa identidade foi deturpada, onde é que foi que a minha identidade foi ferida, né? Então, a mentoria ela vai trabalhar isso. A gente vai entender a raiz do teu problema. E quando a gente entende a raiz do nosso problema, a gente consegue lutar de maneira mais assertiva. Sabe por quê? Porque quando eu não sei qual é a raiz da minha dor, eu fico lutando como que no escuro. Eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, mas eu não sei com o que eu estou lutando. Só o inimigo que me vê. E quando eu revisito a minha história, entendo as minhas dores, eu sei com o que eu estou lutando, eu sei qual é a dor que eu estou enfrentando. O que vai acontecer também? Você vai reprogramar as suas crenças. E por que a gente precisa reprogramar as crenças? Porque eu preciso eliminar esses pensamentos ruins que eu tenho sobre mim. Eu preciso eliminar esses pensamentos ruins sobre aquilo que eu consigo fazer, sobre aquilo que eu mereço viver. E você vai viver de fato quem você nasceu para ser. Você também vai conhecer sua verdadeira identidade dentro da mentoria. Nós vamos fazer testes, nós vamos ter ferramentas que vai mostrar para você qual é a sua identidade. E você vai conhecer suas habilidades, você vai melhorar seus relacionamentos, você vai melhorar a sua sobrecarga, porque você vai trabalhar dentro do seu perfil. Você aí que quer também empreender, você vai aprender qual a sua área de atuação melhor. Se você é melhor com vendas, se você é melhor com documentos, se você é melhor... Você vai se conhecer, você vai conhecer sua verdadeira identidade. A gente vai fazer testes para isso, tá? Você também vai aprender a blindar a sua mente. Então, eu vou ensinar você
a blindar a sua mente. Você vai entender como funciona a nossa mente diante de estímulos negativos, diante de dor, diante de rejeição, diante de injustiças, para você blindar a tua mente de eventos de dor. Então, quando alguém vier te ferir, você já vai estar com a sua mente protegida e blindado, tá bom? Então, isso vai impedir você de ser ferida e de começar tudo de novo. Você também vai curar suas emoções, e essa é uma das partes importantíssimas. Você vai ressignificar. A gente vai entender onde você foi ferido e a gente vai dar um novo sentido para essa história, para que você comece a viver uma história nova, uma história diferente. Você vai se libertar realmente daquilo que te trava, de emoções que te travam, de sentimentos que te paralisam. E você também vai aprender a ter uma visão positiva do seu futuro. Você vai olhar para o seu futuro e vai ver sentido. Eu vou ensinar você a projetar o teu futuro de 6 meses, 1 ano, 2 anos. A gente vai criar o seu futuro de uma forma muito incrível, de uma forma muito linda. Eu vou te ensinar a fazer isso, tá bom? E tem algo que é mais incrível ainda dentro da nossa mentoria, que eu acredito que você não viu em lugar nenhum. Nenhum. Eu sei que tem pessoas aqui que já fez cursos, né? E quando a gente faz curso, a gente participa de mentoria e tal, para continuar com a pessoa, a gente precisa sempre comprar novos cursos, comprar alguma coisa a mais para ter aquela pessoa do nosso lado nos acompanhando. Só que aqui é diferente, porque eu gosto de entregar mais. E eu não quero simplesmente vender uma mentoria para você e tchau, eu quero te acompanhar. Então, você que comprar a mentoria, que entrar para a mentoria, você tem um bônus que é entrar para a comunidade Voe. Nós vamos montar uma comunidade de mulheres que querem voar, de mulheres que querem viver o extraordinário. E o que vai acontecer nessa comunidade? A gente vai se encontrar, mulher, todo mês, uma reunião mensal, onde eu vou te aconselhar, onde a gente vai se ajudar, onde eu vou trazer conhecimento de inteligência emocional, eu vou trazer outros profissionais também para estar trazendo conteúdo para vocês. E sabe por quanto tempo que a gente vai ter essas aulas? Por tempo indeterminado, não vai acabar. Você vai estar sempre comigo, sempre. A partir do momento que você entrou, só quando você mesmo quiser sair. Não tem fim a nossa comunidade. Então, você vai estar comigo. Além da mentoria, terminou a mentoria, estaremos juntas todo mês, nos encontrando com uma reunião, onde vai ter conteúdo, onde eu vou tirar dúvidas de você. Eu vou te acompanhar nesse pós-mentoria. Eu vou acompanhar você nessa pós-transformação. E nós vamos estar juntas ali com mulheres que querem voar, com mulheres que querem, de fato, viver o extraordinário. Tá? Então, olha só que incrível. Você não vai só fazer um curso e tchau. Você não vai só fazer uma mentoria e não vai ver mais a pessoa, né? Você vai estar comigo sempre. A Charlene falou, realmente é tão ruim comprar curso e mentoria e não poder estar perto da pessoa que idealizou. Você vai estar pertinho de mim, eu vou segurar na sua mão para sempre, a não ser que você não queira ficar na comunidade. Mas eu vou estar ali segurando na sua mão, vamos caminhar juntas, vamos construir essa vida juntas, porque é isso que eu quero acompanhar você, eu quero estar com você e eu quero ver a sua transformação. E quanto é que custa tudo isso, né? Quanto é que custa? Qual é o valor, né? Além da sua transformação, além da mudança que isso vai causar em você, isso custa, né, muito menor, o preço é maior do que uma blusa da C&A, é menor do que um lanche, é menor do que até uma escova aí no seu cabelo, tá? Olha só, o valor da mentoria é R$700. Mas lembra que eu falei que quem estivesse aqui comigo seria diferente? Teria vantagens? Vocês, exclusivas, que decidiram estar aqui, vão pagar apenas 12 vezes de R$49,60. Ou seja, vocês vão ter o cupom de desconto se você comprar em 48 horas a mentoria. Então, olha só, você está aqui, vai entrar para a comunidade, vai ter um voucher de desconto para você pagar apenas 12 de R$49,60 ou R$497. Então, olha só que oportunidade incrível de você, de fato mesmo, romper com a tua história. Olhar e falar, chega, realmente eu preciso mudar, realmente eu entendi que o meu passado está me influenciando. E você pode hoje olhar para tudo isso, para essa oportunidade de valor, de uma mentoria, onde você vai ser acompanhada por 8 encontros que vai transformar a sua história. Não é algo que você compra, enjoa e deixa de lado. É algo que vai transformar você de dentro para fora. Você vai entrar para uma comunidade onde eu vou te acompanhar sem tempo, não vai acabar. Vou estar com você por tempo vitalício. Vou te acompanhar mensalmente, trazendo conteúdo para continuar a expandir a tua mente.
e você ainda vai estar com mulheres ali que estão vivendo o mesmo processo que você. Então, você pode ignorar todas essas oportunidades. Como diz aqui, ó, nessa frase, você pode ignorar as oportunidades que a vida te traz, mas nunca reclamar dos seus resultados. É uma oportunidade única que vocês que estão aqui estão tendo. Então, vocês têm 48 horas, quem quiser entrar para a mentoria, de comprar por esse valor, de pegar o voucher, de entrar para a comunidade, de andar comigo, de a gente andar juntos, construir essa vida extraordinária, construir essa história de sucesso, tá bom? E ainda mais, você tem uma garantia aí de 7 dias, tá? Se você comprar, você vai assistir a primeira aula, que já é dia 12, segunda-feira a gente já começa a mentoria, e você pode cancelar, porque você tem uma garantia de 7 dias para cancelar. Você assiste a primeira aula, não gostei, não quero, você pode ir lá e cancelar. Então, você ainda tem toda essa garantia, todos esses benefícios, e é isso. Eu quero caminhar com vocês, eu quero segurar na sua mão rumo a essa transformação, e eu abri essa comunidade porque eu não quero simplesmente vender um curso para você, vender uma mentoria e adeus, não te ver mais. Eu quero caminhar com você, eu quero ver você voando, eu quero ver o seu processo de transformação, e eu quero segurar na tua mão quando você quiser desistir, porque eu sei que dá vontade de desistir no meio do caminho. Eu quero segurar na tua mão quando você falar, Bia, eu quero voar junto com você. Então, é isso, mulher. Eu quis trazer isso para vocês hoje, e eu quero muito ver vocês comigo na mentoria. E é isso, vocês têm 48 horas, vocês que estão aqui para comprar com voucher, depois o valor volta para o preço normal, e o carrinho vai fechar domingo, 11h59, tá? A gente encerra as vagas porque segunda-feira já tem aula. Já começamos com a nossa mentoria, tá?